Você acaba de dar play no podcast Fala ESG, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ESG de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ESG. Salve, salve, pessoal! Estamos de volta aí para mais um episódio do Fala aí ESG. E hoje eu estou aqui, né? Não estou no estúdio, estou fora, né? Mas a Renata e o Robert, nossos convidados de hoje, estão no estúdio. E também temos aí uma convidada que também não está no estúdio, mas isso não vai atrapalhar a qualidade aqui do nosso podcast. Então, né? Antes de mais nada, vamos apresentar aí o pessoal que vai participar aqui do nosso episódio de hoje. Eu sou Henrique, especialista em ESG da Ambipar GreenTech, e agora, seguindo aí a tradição da ordem cronológica, da ordem alfabética, temos aí Luísa Renó, nossa grande parceira aqui nos projetos ESG da Ambipar GreenTech. E aí, Lu? Tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou formada em comunicação social, em publicidade e propaganda, para ser mais exata, mas sempre tive uma alma de redatora, roteirista, né? Possivelmente escritora um dia, mas a ideia aqui é a gente explorar um pouquinho essa experiência que eu já tive em redação em sustentabilidade, né, Henrique? E já são 13 anos fazendo isso, em sustentabilidade, ESG, relacionamento de stakeholders, alguns desses itens que são bem caros aqui ao podcast. Bacana, Lu, bem-vinda. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui mais uma vez. Renata Pietra falando, especialista em sustentabilidade na Ambipar GreenTech. Robert. Olá, pessoal, agradeço aí o convite, muito bom participar do Fala ESG. Então, sou Robert de Andrade, sou gerente de Growth Marketing and People aqui da GreenTech. Estou há quase 15 anos, né, trabalhando com sustentabilidade. Tive um bom tempo aí na coordenação do Instituto Oxigênio, onde a gente desenvolvia diversos projetos socioambientais, e a minha formação é em comunicação social, né? A minha ênfase é em produção editorial. Bacana demais. O Robert já teve até uma participação especial num episódio nosso aí sobre trabalho, né, Robert? Foi uma pílula, né? Uma pílula. Excelente. E aqui eu acho que vai ser muito bacana ter o Robert e a Luísa, principalmente, né, debatendo aqui junto com a gente sobre a importância do assunto de hoje, né? Eu vou chamar a Dani aqui para que ela possa, né, fazer a introdução do que a gente vai tratar aqui hoje nesse episódio. Chega aí, Dani. Fala, pessoal! Fala, ESG! Nós estamos aqui prontos hoje para entrar de cabeça em um novo episódio do nosso podcast. E hoje, para abordar o tema comunicação e relatos ESG. Poxa, esse tema aqui hoje está sensacional, viu, gente? Os relatórios de sustentabilidade, eles são instrumentos cada vez mais importantes dentro do conceito ESG. Em um momento em que o mercado e a sociedade exigem, né, conhecer o posicionamento e o desempenho, né, das empresas em relação às questões ambientais, sociais e de governança. Então, a boa comunicação e a transparência, elas se tornam fundamentais para a perenidade das organizações. E nós observamos que os relatórios de sustentabilidade, eles são centrais nessa comunicação. Podemos acrescentar ainda que os relatórios, né, os reportes, eles não possuem apenas a função de comunicar, mas também de apoiar estrategicamente na gestão de sustentabilidade e estimular o engajamento entre as organizações e os seus públicos de interesses, né, os seus stakeholders. Deixando bem claro aqui que os relatórios não são uma peça de publicidade
E eles devem atuar no sentido de posicionamento das empresas, né? Servindo aí como um compromisso público para diminuírem os seus impactos negativos e aumentarem os seus impactos positivos. Gente, eu acho que essa turma que está aqui hoje é uma turma de peso. Robert, Henrique, Rê, Lu Renó vão dar um show aí, eu tenho certeza que hoje vocês saem desse podcast aqui com outro olhar sobre relatório. Então, mergulhem, aproveitem. Antes de começar, pessoal, a gente tem um Fala aí Ouvinte bem interessante, principalmente relacionado aí ao último episódio nosso, que a gente tratou sobre a questão de resíduos relacionados aí às mudanças climáticas, e a gente teve alguns comentários interessantes no sentido de que, meu Deus, se a gente for ficar sabendo sobre tudo isso, a gente fica um pouco depressivo, né? A gente fica um pouco pessimista, porque nós trouxemos dados em relação aí à gestão de resíduos no Brasil e de um potencial gigantesco que nós temos, só 3%, né, dos resíduos são efetivamente aí reciclados e retornados para o processo. Então, comentaram bastante, né, de como que o caminho é longo, árduo, mas também, por outro lado, né, onde estão aí os maiores desafios, também, né, vão estar as maiores oportunidades. Então, eu achei interessante, né, essa perspectiva desse ouvinte, e que, para deixar claro, né, que a gente está aqui justamente para tentar enxergar de uma outra perspectiva, entendendo os problemas, mas pensando em soluções e em como que a gente pode resolver, né, esses problemas que são colocados aí para nós. Vamos à coluna Me Fala Uma História. No Me Fala Uma História de hoje, eu tenho 3 marcos históricos aqui, mas eles são já mais ali da década de 90, então eu vou chamar o Robert aí para contar uma historinha anterior aí para nós sobre a questão da comunicação. Fala um pouquinho para nós aí, Robert. Então vamos lá, né? Eu queria trazer aqui os estudos culturais britânicos, né? Falar de 3 ondas, né? De uma tentativa de inclusão da temática socioambiental, né? Nos processos de comunicação. E a gente tem como o início dessa tentativa a década de 1950, né? Porém, esse processo aí de comunicação, ele era muito pautado numa visão racional, né? Muito objetiva, né? Essa inclusão da temática que dura aí duas décadas e por volta da década de 70, essa abordagem ela começa a passar por uma transformação, né? E muito motivado até pelas campanhas publicitárias que começam a ter uma pegada mais emocional, né? Então, assim, quando tenta se inserir ou que se aborda o tema, né, socioambiental, ele já começa a ter essa sensibilidade. E isso tem uma grande mudança na década de 90, né, quando o consumidor ele já começa a buscar, né, uma referência mais ética, a cobrar esse comportamento ético das empresas. Então acredito que agora você vai complementar, porque nós chegamos aí, né, Henrique, na década de 90. Não, bacana demais. E até fica aí a promessa para um outro episódio, a gente tratar sobre um tema super interessante, que é a economia ecológica, que ela traz muito essa perspectiva, né, da gente pensar a economia atrelada novamente à ética. Então, eu acho bacana quando você traz isso, né, Robert? Da gente entendendo essa comunicação, essa evolução da comunicação, para que ela chegue nesse ponto. E eu acho que na década de 90 a gente tem alguns marcos aí técnicos, né, sobre relatórios e reportes de assuntos relacionados à sustentabilidade,
que vigoram aí até hoje, são super relevantes, e nesse sentido, né, a sustentabilidade ela traz essa perspectiva socioambiental, né, para a mesa. Então, eu acho que é legal a gente enxergar essa construção. A gente tem, primeiro em 97, lá em Boston, nos Estados Unidos, é fundado o GRI, o Global Report Initiative, né, a iniciativa de reporte global. É hoje, né, provavelmente aí a mais utilizada das referências em relatórios de sustentabilidade no mundo, né? A gente fala muito que o GRI, né, ele é ali dos Países Baixos, mas é porque em 2002, apesar da sua fundação ter sido ali nos Estados Unidos, em 2002 o GRI foi realocado para Amsterdã. E hoje essa referência é muito utilizada nos relatórios de sustentabilidade, ela veio, né, foi tendo essa vinculação do GRI com outras referências, principalmente os ODS, enfim, o GRI traz aí indicadores e, né, elementos de reporte para que as empresas possam comunicar sobre os seus impactos em relação as questões financeiras, as questões sociais, as questões ambientais, as questões de governança. Então, é um standard, né, um padrão aí muito completo e bastante utilizado hoje pelas empresas a nível mundial. Foi o primeiro esforço, né, Henrique, de se organizar uma forma comum de se falar sobre o assunto. Porque não existia um padrão, né? Cada um falava de um jeito, falava sobre assuntos semelhantes, mas de diversas formas. Então era difícil de comparar as empresas, né? Era difícil comparar se uma determinada iniciativa tinha um impacto maior ou menor que a outra. Então o mercado começou a sentir a necessidade de se padronizar um pouco mais as formas de se comunicar, para poder ter uma comparação entre as empresas. Então já é, inclusive, uma associação aí também de uma exigência mercadológica, né? No sentido ali de, então deixa eu comparar uma empresa com a outra para ver se uma tem, né, uma gestão do impacto melhor que a outra. Então tem um olhar aí já do mercado para a empresa também, começando a exigir formas melhores de se reportar, para que isso seja mais comparável, para que a gente tenha realmente dados mais comparáveis, né? Eu gosto de falar também com alguns clientes, quando a gente está produzindo, principalmente aqueles que não têm tanta familiaridade com GRI ainda, que é também uma forma da gente enxergar quais são as boas práticas. E isso acontece muito quando a gente tem um sistema mais parametrizado, como o GRI, para fazer algum trabalho, né? Porque muitas das coisas que estão perguntando ali, às vezes a empresa ou já faz e não sabe que tem que reportar, ou ela ainda não parou para pensar sobre aquele formato. A gente tem um exemplo claro dentro de governança, que o GRI faz uma série de questões que eu falo assim, gente, com os clientes, às vezes isso pode não parecer fazer sentido, mas se o GRI colocou aqui, é porque é considerado uma boa prática no mundo. E aí a empresa cresce o olho, fala assim, realmente eu gostaria de incorporar boas práticas no mercado internacional no meu negócio, principalmente na forma como eu estou relatando a minha atuação. Né? Para isso o GRI foi sensacional e ele fez um trabalho de vanguarda que até hoje é a nossa grande referência. Eu queria também só contar uma coisinha, que antes de... Quanto que você falou que foi o GRI, Henrique? 97. 97. Antes disso, a gente tem em 89, a gente tem um episódio do Exxon Valdez, que foi um derramamento de óleo, que gerou também uma outra organização, que gerou uma outra forma de pensar sobre comunicação de sustentabilidade, que foi o surgimento da AMIL, que trata exatamente sobre como trabalhar com os stakeholders. E um dos pontos essenciais desse trabalho é a comunicação com as partes interessadas, né? Então, só trazendo esse ponto aí na nossa linha histórica. Foi em 89 o episódio. Isso, e assim, não foi nem combinado, pode até parecer que
Mas o segundo ponto do Me Fala Uma História é justamente a A1000. Olha, Então, a A1000, né, teve esse episódio que você comentou, desse vazamento de óleo, né, da Exxon Valdez, e em 1999, né, surgiu aí, a partir de toda essa demanda que veio se construindo por esses desastres, essa referência, esse padrão de reporte de sustentabilidade e com foco também no engajamento de stakeholders, né? Aí, só para quem não sabe, pessoal, stakeholders, quando a gente fala, são as partes interessadas, né? Todos aqueles atores, todos aqueles envolvidos no negócio da empresa, que são impactados pela empresa e que impactam a empresa. E a gente vai ver mais para frente a importância disso, porque engajamento é um dos pilares quando a gente vai falar sobre relatórios de sustentabilidade, né? É um dos principais ali pilares para se construir um reporte bem estruturado e eficaz, né, em termos aí de trazer a agenda da sustentabilidade para o negócio. Então, a A1000, então, né, aqui como é só podcast, só voz, vamos lá, A e o número 1000, né, desenhando aqui para ficar fácil para todo mundo entender o que a gente está falando. Esse seria o segundo ponto, né, super relevante essa referência. E também, em 99, né, não é referente a relatórios, né, e reportes de sustentabilidade em si, mas está muito vinculado, o lançamento do Dow Jones Sustainability Index, né, o índice de sustentabilidade do Dow Jones, né, da Bolsa de Valores lá de Nova York. Então, por que isso é importante? Porque ele foi o primeiro índice de sustentabilidade de bolsas de valores que buscava justamente fazer essa avaliação das empresas em termos de atendimento à agenda da sustentabilidade, né? Antes do Dow Jones Sustainability Index, a gente tinha outros, né, índices relacionados a questões socioambientais, né, a aspectos de sustentabilidade. Inclusive, o primeiro ali no início, né, dos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, que era o KLD 400 Social Index, ele foi inclusive incorporado pelo MSCI, que é uma outra referência, outro índice que nós temos, mas em termos aí de bolsas de valores, o Dow Jones Sustainability Index foi o primeiro, né, e abriu as portas para vários outros. Nós temos, inclusive, aqui no Brasil, em 2005, o lançamento do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores aqui do Brasil. Né? Na época, foi aí o quarto índice nesse sentido, né, desse aspecto, lançado no mundo. Então, ficam aí as referências históricas para a gente começar bem aí o nosso debate. Chegou o momento da coluna Vamos Falar de Sustentabilidade. E para começar, então, pessoal, aqui no nosso próximo bloco, né, nesse bloco aqui do Vamos Falar de Sustentabilidade, eu acho que a gente podia começar aí pelo começo, né, pelo que a gente acredita que é um relatório de sustentabilidade e as funções que um relatório de sustentabilidade devem cumprir, né? Então, eu vou falar aqui esses 3 pilares principais. E aí eu jogo a bola aí para vocês, né, Rê, Lu, Robert, para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso. Mas a gente acredita muito que um relatório de sustentabilidade, ele não deve ser somente uma peça de comunicação, né? Se utiliza muitos relatórios, né, de sustentabilidade com essa finalidade exclusivamente, mas a gente não acredita nisso. Claro que deve funcionar como uma peça de comunicação, ele deve comunicar a sustentabilidade das empresas, mas também ele tem que cumprir um papel de gerenciamento, né, uma ferramenta de gestão, e também, né, deve funcionar como uma ferramenta de engajamento das partes interessadas. Aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês têm, né, a dizer um pouco sobre isso. Bom, vou começar aqui então falando que eu acho que da parte de gestão, né, a parte da comunicação eu deixo aí para os especialistas e mais para a parte do
da gestão, né, que o relatório promove, porque muitas vezes as empresas chegam, né, falando que tem que produzir um relatório de sustentabilidade, se comparando a outras, mas muitas vezes não tem um processo de organização das informações internamente feito que permita a construção de um relatório com dados consistentes, né? Então, eu acho que um dos grandes benefícios de se trabalhar com a construção de um relatório é justamente esse processo de organização que ele exige. Então, assim, na medida em que você quer construir e ter veracidade, e ter transparência, e ter uma série de itens aí que depois a gente até aprofunda um pouquinho, que são princípios trazidos até pelo GRI como base para a construção de um bom relatório, a gente precisa ter um processo de gestão dessas informações. Então, acaba que com isso, as diversas áreas, nos diversos setores da empresa, precisam começar a trabalhar em sintonia com esse objetivo maior, que é a construção do relatório. Então, é claro que isso gera, muitas vezes, movimentos ali num primeiro momento meio truncado, né, dentro da empresa, gera até um certo desconforto, na medida em que parece que você está gerando trabalho para as áreas que já são sobrecarregadas às vezes. Mas, na verdade, na medida em que a gente começa a organizar junto com as empresas as informações, o processo de coleta dessas informações, vão surgindo oportunidades de se ter indicadores de sustentabilidade que vão permitir efetivamente a empresa ter a gestão desse assunto, né? Então, esse é um processo aí que, às vezes, ele é meio doloroso no começo, né? Na medida em que você tira a empresa, às vezes, de um conforto, né, vamos pôr assim, em que ela vivia, para ela começar a estruturar as informações dentro de uma forma mais gerencial mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma das primeiras grandes oportunidades que o relatório cria. Eu gosto muito desse ponto que a Renata trouxe, e quem trabalha comigo sabe que eu falo isso muito, que eu comparo o fazer um relatório, principalmente nos primeiros ciclos, com começar a fazer análise, terapia, análise. E é claro que, assim, né, a gente tem que pensar nas devidas comparações, mas às vezes é isso que a Renata falou, né, ela trouxe que a gente tem que entrar dentro, a gente tem que aprofundar na empresa. Muitas vezes a empresa acha que tem um monte de coisa e que essas coisas, que ela está fazendo um monte de coisas, que essas coisas estão plenamente organizadas, e aí ela vai descobrindo que não, e isso tem muito a ver com o processo terapêutico. Então, às vezes, tem altos e baixos, né, quem já fez terapia aqui sabe como que às vezes a gente sai eufórico de uma sessão e às vezes a gente sai meio deprimido, né, porque a gente descobre que não é bem assim, a gente achava que estava muito legal, alguma coisa que tem suas questões. Às vezes o terapeuta quase é demitido, né, gente? A gente sabe que isso acontece também, porque a gente está mexendo ali em questões que não são nada superficiais, né? E quando a gente faz isso, eu entendo que a gente está fazendo um bom trabalho, né? A gente está mexendo ali com algumas estruturas que precisam ser mexidas, que precisam ser colocadas, trazidas à tona, exatamente para a gente ver se a gente está reportando o que é feito de fato, o que e também não só reportando, mas fazendo com que algumas estruturas ali dentro se movam para que elas melhorem a cada ciclo, e elas melhorem, inclusive, esse nível de reporte que a gente vai fazer, né? E aí é muito bom a gente ter esses parâmetros internacionais que a gente já falou para isso também. Falou assim, não sou eu que estou te perguntando, é o GRI que está te perguntando, né? É um sistema de parametrização internacional, não é? São as boas práticas de mercado. Então é um processo bem delicado e que eu diria que seria muito simplificado se a gente falar que ele serve, muita gente acredita, inclusive alguns desses sistemas colocam muito na conta para o mercado financeiro ver se vai investir naquela empresa, né? Existe muito essa ideia. E não, gente, na minha experiência, eu já vi relatórios de sustentabilidade serem usados, ou outros relatórios afins, né, serem usados pela comunidade ao redor da empresa, para ela se organizar em torno de algumas pautas. Já vi
E isso é muito, muito importante nos momentos mais recentes, que é a cadeia de valor daquela empresa procurar o relatório. Alguns clientes e alguns fornecedores exigem o relatório de sustentabilidade da empresa para poder assinar contratos, né? E isso é uma virada de chave nesse mercado importantíssima, porque significa que as empresas querem se fiar agora em processos sustentáveis, processos coerentes, processos que não vão causar, inclusive, problemas de responsabilização, né, terceirizada. Enfim, a gente tem uma série de questões que o relatório serve para isso, tanto internas quanto externas, né? Ele é um produto muito complexo hoje. Ô Lu, eu acho que é legal esse gancho que você trouxe aí, porque já vem no outro ponto, que é o engajar, né? Então, a gente fala muito da importância do relatório de sustentabilidade para o engajamento com os stakeholders, muito pensando no interno, porque a gente tem que engajar as áreas, né, todas as áreas da empresa, né, para que a gente tenha ali um resultado bem interessante, mas também nesse sentido que você colocou, né, que as outras partes externas à empresa, elas vão ter acesso a esse relatório para também se engajar com a empresa, né, para entender o que a empresa está fazendo, para poder construir ali um relacionamento melhor, né. E em relação à comunicação, aí, Robert, já até trazendo aí da sua experiência com essas comunicações aí socioambientais, esse histórico, como é que a gente pode pensar numa função aí genuína, né, e eficiente de se comunicar essa agenda para as outras partes, né, e para o mercado? Sim, com certeza. No início você falou, não é só comunicação, mas vou puxar a sardinha agora aqui para a comunicação, né? Com certeza não é só comunicação, é uma ferramenta estratégica, mas por outro lado, eu acho que é preciso utilizar mais as ferramentas da comunicação, sabe? Se a gente pega a história da comunicação, a gente começa ali pensando a comunicação como um emissor e um receptor, e o receptor não fala com o emissor, e hoje a gente sabe que isso mudou bastante, né, com os adventos aí da tecnologia, a web 2.0, né, tendo uma participação maior, né, do público de interesse, né, dessa comunicação. Então, por mais que a gente siga, né, as diretrizes internacionais, eu acredito que o uso efetivo das novas ferramentas, a gente consegue transmitir e construir uma comunicação muito mais efetiva, né? A gente tem que extrapolar, né, o relatório, a gente tem que extrapolar na forma de se fazer, né? Não ficar preso apenas a essas diretrizes. A gente está sendo engolido aí pelos novos formatos, né, de se comunicar. E isso é muito interessante, Robert, porque eu diria que a gente tem que fazer um raciocínio ao receber uma demanda, né, de um relatório do cliente. Eu acho que a gente tem que fazer vários raciocínios. O primeiro deles é esse que a Renata, acho que a gente pode entrar um pouco mais nele depois, mas o primeiro deles é esse que a Renata trouxe, é que qual que é a maturidade de gestão que o cliente tem para fazer um relatório, a maturidade de gestão da informação e a maturidade de gestão da sustentabilidade que o cliente tem para fazer aquele relatório. Depois a gente tem que entender um pouco também, para a gente chegar em qual tipo de relatório que ele precisa. Aí a gente tem que entender, estou falando de pré-produção, né? Aí a gente tem que entender também um pouco de qual que é a linguagem que ele costuma usar, né? E como que ele se comunica com esses stakeholders dele, ou se ele não se comunica e tudo mais. E aí a gente construiu uma ferramenta que já na produção, a gente construiu uma ferramenta que não é para atender indicadores, né? Porque se fosse uma ferramenta para atender indicadores, e essa é uma discussão longa que a gente tem, né, Henrique? A gente faz um tabelão,
né? Um tabelão com os indicadores e as respostas deles. Mas o que a gente tem que fazer, na verdade, é alguma coisa palatável, alguma coisa que dê dinâmica de leitura, que possibilite a leitura para todos esses stakeholders. Também tem isso, né? A gente não pode conversar só com o mercado financeiro, só no jargão deles, a gente não pode falar só com o jurídico das empresas, falando em governança, por exemplo, de um jeito incompreensível para outros stakeholders. A gente tem que pensar em tudo isso, a gente tem que pensar na redação, a gente tem que pensar no layout desse relatório, a gente tem que pensar no público que está lendo. E aí vem a pós-produção também, que é isso que o Robert está falando, a gente tem que extrapolar para chegar, né, até os stakeholders em outros formatos que não um calhamaço, que hoje em dia, graças a Deus, a gente não imprime a maior parte dos relatórios, mas um calhamaço de 200 páginas, né? Aí você me remeteu, Lu, na verdade é uma pergunta que eu vou jogar aqui para vocês, né, assim... Mas como conciliar essas diferentes linguagens que precisam ser trazidas dentro do relatório, né? Porque pode ser que o investidor, ele está mais a fim de entender ali algumas questões financeiras e eventualmente algum tema ali, sei lá, no momento então descarbonização está muito em voga, então ele quer saber o que a empresa está fazendo em relação a isso. Mas aí a comunidade quer saber sobre as questões sociais, como que a empresa está se posicionando. Os colaboradores querem saber como que a empresa está relatando ali o que eles fazem com colaboradores para saber se é verdade. Então, assim, já que eu tenho vários leitores dentro desse relatório, como que aí do seu lado, né, da redação, o Robert também, como traduzir isso, né, para um texto que seja palatável para todos esses públicos, né? É uma questão bem complexa mesmo, Rê. Eu diria que, assim, a linguagem mais simples e direta possível é o ideal, né? Assim, estou falando de linhas gerais mesmo, de redação. É claro que você tem que pegar o tom de voz da empresa, mas se ela é uma empresa que fala assim ou assado, mas em linhas gerais você tem que ser direto e simples, nada rebuscado. Mas acho que tem que construir uma boa estrutura e utilizar nessa boa estrutura, aí numa boa estrutura você reflete isso no produto final, num bom índice mesmo, um bom sumário, né, em que as pessoas conseguem bater o olho ali naquela publicação extensa. A gente está falando que a gente costuma fazer relatórios de 80 páginas, mas de 200 também, né? Você bate o olho num índice e enxerga. E aí você tem também, na parte da empresa, na maturidade da empresa, você tem os temas materiais, que para ela são os temas materiais. A gente vai entrar um pouco mais nisso, não sei, lá na frente, mas o fato é que você tem que construir em cima de temas que sejam relevantes, tanto para a empresa quanto para os stakeholders, e que eles transpareçam claramente. Então, você citou aí alguns possíveis temas materiais de uma empresa, que quando uma comunidade do entorno, por exemplo, quiser pegar ela ou os colaboradores, né, eles têm que entender ali, ó, tá muito claro ali no índice, se eu for nessa temática aqui, eu vou achar as respostas do que eu quero, né? A gente tem várias formas de organizar, mas eu acho que a gente nunca pode ter uma coisa engessada, porque a gente tem que fazer vários raciocínios em cima disso, inclusive sobre a dinâmica de leitura dos públicos, né? Eu brinco que muitas vezes durante a redação eu tenho que colocar meu chapéu de leitora para dar 2 passos para trás, enxergar aquela ferramenta de comunicação e ler e falar assim, beleza, tá dando para entender, tá dando para ler, tá dando para achar o que fazer a interpretação que precisa ser feita. Então, Renata, quando eu penso nessa comunicação mais efetiva, eu penso muito nos formatos, né? Embora você tenha ali o relatório completo, que vai ser oficialmente divulgado, eu acredito que ele possa ter desdobramentos aí, né? E ganhar outros formatos que seja mais palatável a determinados públicos, né? Eu fiz um trabalho há uns anos atrás que a gente tinha que pegar um relatório que era referente a umas lagoas costeiras e ele tinha que ser comunicado ali para
para os públicos interessados. Então a gente teve que, da forma que ele estava, ele não seria compreendido pela comunidade. Por outro lado, a Secretaria de Meio Ambiente compreendia muito bem. Então a gente transformou esse relatório em diversos produtos, né? Então foi uma forma que eu identifiquei que foi bem aceito, foi bem compreendido para diversos públicos. Então virou treinamento, virou exposição, virou uma coleção de livros. Talvez talvez não se aplique dessa forma ao relatório de sustentabilidade, mas é mais no sentido de trazer essas possibilidades de plataformas, de linguagens. E uma coisa que eu queria saber, agora uma pergunta aqui como um leigo. E o GRI? Ele traz, assim, teve alguma evolução quanto à forma de se reportar, ou ele continua assim, da mesma forma desde 97? Robert, até legal que você fala assim, o relatório de sustentabilidade, é possível fazer isso, né, nos exemplos que você trouxe aí? Total, eu acho que encaixa demais, né? Agora, em relação ao GRI, é interessante ver que sim, né, veio tendo muita evolução. Desde 97 para cá, a gente pode ver vários marcos em relação ao GRI e, consequentemente, marcos em relação à evolução do estilo, do jeito de se reportar a sustentabilidade, né, como o GRI foi ali o precursor, que a gente teve desde momentos onde você tinha cadernos setoriais dentro do GRI para você fazer reportes específicos de determinados setores, né, a vinculação ali com os ODSs, uma revisão na forma de se enxergar a materialidade. A Lu até comentou, vamos falar de materialidade, mas a gente ainda vai citar mais materialidade aqui, mas fica a promessa, próximo episódio, integralmente falaremos sobre materialidade. Eu acho que vai ficar bem claro para todo mundo, porque é um processo super importante. Mas hoje, né, nós temos aí um novo formato do GRI, né, não é nenhuma mudança muito disruptiva em relação ao que era, mas ele vem sempre se atualizando aí num processo de melhoria contínua. E o GRI ele se pauta muito aí em 8 princípios de relato, né? Eu vou citar os 8 aqui rapidamente, né? Só uma breve introdução dos 8, e aí eu passo a bola aí para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente tem aí o princípio da exatidão, né? No sentido de que as informações elas sejam corretamente reportadas, né? E com detalhamento suficiente para que seja possível haver ali uma avaliação sobre o impacto da organização. O princípio do equilíbrio, né? Então a gente está falando aí de um reporte imparcial, né? Fornecer ali informações tanto negativas quanto positivas, né? Relatório que floreia e que conta só historinha bonita não rola, né? A gente tem aí o princípio, né, da clareza, né? Então a gente tem ali informações claras, acessíveis e compreensíveis, comparabilidade, então que as informações elas sejam comparáveis entre si, né? Por isso que é a ideia de ter ali um padrão, a completude, né, que as informações elas sejam ali o suficientes para permitir essa avaliação dos impactos, né, da organização. O contexto da sustentabilidade, então, né, a organização relatar ali os seus impactos em termos, né, da agenda de sustentabilidade, a tempestividade, né, que então a organização ela tem que relatar ali informações que demonstrem ali a sua potencialidade, né, a sua predisposição à tomada de decisões em relação aos seus stakeholders, e a verificabilidade, meu Deus, que trava-língua, que a gente está falando aí que as informações elas possam ser verificadas, elas possam ser analisadas, elas possam ser auditadas em termos ali da sua qualidade. Então, seriam esses 8 princípios que eu acho que deixa bem completo, né, o formato como um relatório de sustentabilidade deve se construir. Eu queria
trazer aqui, que eu acho que está bem dentro dessa pergunta que o Robert fez, foi a última atualização do GRI. A gente tinha uma versão de 2016, que continua coexistindo com uma versão de 2021, né? Gente, se não me engano, ela é de 21, mas ela é obrigatória a partir de 23. Então, estamos usando ela agora, né, este ano. Muitas coisas que ela melhorou é exatamente sobre a evolução da linguagem. Tinha muita coisa repetitiva, que às vezes a empresa não entendia por que ela estava respondendo a mesma coisa várias vezes. Para a gente dava um trabalho danado, porque a gente tinha que pegar várias dessas diretrizes e transformar em informações que às vezes eram um parágrafo de resposta, ou menos do que isso. Às vezes você conseguia responder em uma frase. Principalmente questões de governança, existe todo um caderno GRI que é geral para todas as empresas em governança. Cada vez mais a gente tem visto nos últimos acontecimentos, e eu sei que esse podcast já falou sobre isso várias vezes, que é a questão da governança a transparência na governança ser importante, né? Os últimos casos aí de empresas mostram muito isso. E então, existiu essa melhoria. Eles juntaram várias questões em uma só, mostraram como que era mais fácil responder isso, tanto para quem produz quanto para as empresas que estão respondendo. Um ponto importante aqui, só para ir caminhando aí para o final aí da discussão, que já está caminhando muito, né? Dá vontade de continuar falando muito tempo, assim, quando a gente gosta do assunto, a gente vai empolgando, né? Mas uma coisa que nessa atualização que a Lu comentou, que eu achei super válido, foi a questão do impacto, né? O GRI passou a valorizar mais a gestão do impacto em relação aos temas materiais. Isso aí, para mim, foi uma evolução muito grande em relação ao que era vivido antes, né? Então, quando ele faz a relação dos temas materiais com o que vai ser relatado, ele pede que a empresa traga muito sobre a gestão do impacto. Isso aí eu acho que traz um desafio grande, porque até hoje, na verdade, a gente ainda não tem métricas muito claras sobre como fazer gestão do impacto, mas, ao mesmo tempo, traz esse desafio para as empresas, que não adianta falar que, ok, acompanha indicador, mas indicador de quê? Esse indicador, ele faz gestão do impacto? Ou não, né? Então, isso são desafios que vão sendo trazidos pela forma de reportar, mas que trazem um momento de evolução no tema mesmo. Eu fico feliz aí de ver que é por uma necessidade, mas que acaba trazendo para todo mundo essa necessidade de melhorar a forma de acompanhamento desses temas. Nós vamos fechar com chave de ouro esse podcast aqui, falando do impacto, que eu acho que é um ponto extremamente relevante quando a gente fala do relato, mas aí eu vou dar um passinho atrás aqui, vou falar sobre um assunto que eu acho que ele vai levantar uma bola aqui para a gente fechar com o impacto, beleza? Com vocês, o que estão falando por aí? E aí, o que eles estão falando por aí em relação a essa questão dos reportes de sustentabilidade, que aí eu acho que vai ficar claro como da importância, né, da gente falar um pouco de impacto quando a gente entra nessa discussão, porque o impacto vai faltar aqui, né? A gente está sendo lançado aí já para começar a ser utilizado de forma ainda voluntária no início do ano que vem, o ISSB. A gente já citou ele aqui em outros episódios, né? O que é o ISSB? É a sigla para o International Sustainability Standard Board, né? Então, assim, é um padrão que está sendo desenvolvido, que tem o intuito de, né, se tornar aí a referência global para reportes de sustentabilidade das empresas. Né? Então, qual que é a grande questão desse ISSB? Ele surge, né, buscando mesclar diversas outras referências de reporte, metodologias de reporte de sustentabilidade, para que a gente tenha um padrão mais unificado, mais único a nível global. Isso porque uma grande crítica que se tem em relação a gestão da sustentabilidade em termos de índice, de relatórios, indicadores, métricas, etc., é que a gente não tem um padrão, né? A gente não tem um certificado global do ESG.
né? Então, a gente tem várias iniciativas espalhadas aí e que gera aí uma certa complexidade de comparabilidade, de saber o avanço, né, os parâmetros de avaliação eles são diferentes, enfim. Então, o ISSB ele surge com essa ideia de tentar trazer um padrão para a forma que as empresas têm de reportar os seus aspectos de sustentabilidade. Mas aí, eu não vou delongar muito em relação ao ISSB, até porque o nosso tempo está ficando curto, e eu acho que a discussão vai ser muito mais rica num ponto crítico que eu quero levantar, que é o seguinte, né? A gente já falou da materialidade, né? Então, só uma breve introdução. A materialidade é um processo de se identificar os temas prioritários para uma empresa, né, os temas dessa agenda da sustentabilidade, né, da governança social, ambiental, que são prioritários para um negócio, mas a gente tem a perspectiva de uma materialidade financeira, em linhas gerais, são aqueles temas da agenda ESG que vão impactar e que tem uma tendência maior de impactar o desempenho do negócio, então um impacto financeiro, econômico para o negócio, e aqueles temas que eles são impactados pela empresa, né? Então, são temas que não necessariamente eles podem influenciar ali no desempenho econômico do negócio, mas que o negócio em si daquela empresa, ele impacta essas questões. Então, são impactos normalmente aí, socioambientais, nas comunidades, no meio ambiente, enfim. E é muito importante pensar nessas duas perspectivas. O ISSB, ele é muito focado na materialidade financeira. Ele não traz nos seus requisitos a consideração de uma materialidade de impacto, uma materialidade socioambiental. Ele é muito focado nisso, desempenho econômico, financeiro do negócio, como que a sustentabilidade pode impactar esse desempenho das empresas. Então, isso daí, para mim, pessoalmente, já começa como uma certa crítica em relação a esse ISSB, né? Ele vem com uma perspectiva muito financeira, muito de mercado, sendo que a gente sabe que sustentabilidade é muito mais do que isso. Além disso, explicando isso, o porquê disso, o ISSB, ele constrói a sua forma de reporte, né, e de relatar a sustentabilidade muito baseado numa perspectiva de riscos e oportunidades. Então, em linhas gerais, só para resumir, eu acho que futuramente a gente entra um pouco mais para explicar um pouco mais o ISSB, mas só para a gente não perder a discussão mais relevante que eu acho que a gente pode ter aqui, o ISSB ele vai querer, em linhas gerais, que as empresas reportem a sua governança para lidar com os riscos relacionados à sustentabilidade, a sua estratégia para lidar com os riscos relacionados à sustentabilidade, os riscos em si e as métricas para avaliar esses riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. Então, de novo, a gente está falando o quê? De risco, coisas que têm potencial de impactar o negócio financeiramente, né? A gente não está falando de impacto, a gente não está falando de uma responsabilidade que as empresas têm com a agenda da sustentabilidade para que ela gere um valor compartilhado para todas as suas partes interessadas. Então, o que o mundo está falando por aí em relação à comunicação de sustentabilidade? O mundo tem falado do ISSB. Eu acho que vale que vocês possam buscar, né, as referências em relação a isso para aprofundar um pouco mais. Está saindo do forno essa referência, mas eu queria trazer um pouco para a discussão aqui a questão do impacto. Para finalizar, vamos à coluna E por falar em impacto. E aí, por falar em impacto, né, pessoal, em relação a essa questão da comunicação sobre a sustentabilidade, de novo, a gente tem aí um grande desafio, né, que é essa tendência dos reportes de sustentabilidade focarem exclusivamente nas questões que têm um impacto, né, econômico e financeiro só. E, além disso, a gente tem também essa questão de uma certa falta de ambição, muitas vezes, das empresas em reportar
né, a sua gestão para a agenda da sustentabilidade. E aí soma-se, né, somando esses dois pontos, eu acredito que a gente pode perder muito em termos de qualidade de reportes, né? A gente, de novo, não vai estar falando aí em questão de impacto, né, em como que a empresa ela faz parte de um sistema, né, um ecossistema, um sociossistema maior, né, que ela gera impactos para outros stakeholders, e ela tem que pensar nessa construção conjunta e de geração de valor compartilhado. Aí eu queria saber o que vocês pensam em relação a isso. Você tocou em temas muito, muito relevantes agora, Henrique, tanto no bloco anterior quanto nesse, e eu diria que o reporte, a essência da palavra, né, é você reportar coisas que você faz. Então, a gente falou muito em usar ele como gestão, até como entender quais são as boas práticas para poder ir aprofundando e amadurecendo. Mas o fato é que a gente precisa estar suportado por uma gestão da sustentabilidade bem feita. E o que é isso? É basear tudo isso, realmente, tudo isso que eu digo é a avaliação de riscos. Esses riscos são sobre o quê? É por causa do impacto que você causa. E aí você tem que entender esse impacto que você causa e tem que ter um compromisso. Eu diria que, assim, a palavra maior aqui talvez seja compromisso de melhorar, de fazer diferente, ou seja, diminuir seu impacto negativo, aumentar seu impacto positivo. Você tem que mensurar, saber mensurar isso tudo para conseguir fazer isso e ter um compromisso real. Não é pelo risco de você perder no mercado financeiro, é pelo risco das mudanças climáticas acabarem com o mundo do jeito que ele existe. É pelo risco do social criar um abismo tão grande entre as pessoas em que faltam condições humanitárias de sobrevivência, né? Assim, muito mais do que o risco de você perder o seu mercado consumidor, você tem que pensar no risco que a humanidade está vivendo. E às vezes, quando a gente está falando isso perto de pessoas mais ligadas ao mercado financeiro, parece que a gente está sonhando, que a gente está viajando, que a gente está elucubrando coisas muito românticas. Mas a verdade é que está todo mundo aqui dividindo esse mesmo mundinho, e está todo mundo aqui convivendo e precisando pensar nas trajetórias para o futuro sobre isso. Então, eu acho que os maiores riscos disso que você está falando, por falar em risco, né? Os maiores riscos disso que você está falando, do greenwashing, da gente fazer relatórios superficiais ou com informações falsas, ou da gente estar fazendo tudo muito baseado no mercado financeiro, é que não se aprofunde nos impactos. E isso vem numa outra direção também, que a gente fala muito em relatório, que a gente não está aqui para fazer uma peça de marketing, para fazer só jogar confete em cima de coisas legais que a empresa faz. Sim, as empresas fazem coisas legais, mas a gente também precisa falar dos impactos que ela causa, de verdade. E a gente também precisa falar de quais são os compromissos para reduzir isso. Então, mais uma vez, voltando, a gente toca em ferida. E a gente precisa falar dessas feridas. A gente não precisa detonar a empresa, obviamente, que a gente não vai fazer isso, mas a gente precisa falar, aprofundar cada vez mais, né? Evoluir o sistema de relato, a gente precisa evoluir o que está sendo relatado e a gestão sobre isso tudo. O que eu queria acrescentar é que essa questão de se reportar, né, a informação real, né, de uma forma mais objetiva e não só, né, aquilo que o mercado quer ouvir. Então, a partir do momento que você está reportando algo que, uma fraqueza, né, vamos colocar assim, você passa a ter parâmetro, né, para buscar uma melhoria. E compartilhar também uma fraqueza, possivelmente você passa a ter mais opções de solução, né, para sair daquele ponto em que você está. Né? Eu acho que esconder um problema, às vezes uma coisa bem corriqueira aqui no dia a dia do trabalho, às vezes tem alguma falha de alguém e a pessoa compartilha, a gente consegue resolver aquilo ali de uma forma bem mais rápida. Mas já aconteceu da pessoa não
colocar aquele problema, não compartilhar, guardar, e quando ele foi abrir a caixinha lá, ele estava gigante, sabe? Eu acho que isso se aplica não só ao dia a dia, mas se aplica em qualquer tipo de informação que a gente precisa compartilhar, seja num relatório, seja no nosso dia a dia. A própria visão do que é risco tem mudado também, né? Então, assim, tem o olhar do mercado financeiro sobre aquilo que vai impactar o negócio financeiramente, mas tem surgido muito fortemente outras visões de risco também voltado para essas questões que vocês colocaram, né? Então, esses pontos que a Lu trouxe, né, sobre o abismo aí entre a sociedade, as questões ambientais, tem começado a ser citado como risco também pelos diversos stakeholders, né, pelos diversos atores aí desse processo. Então, isso também tem sido interessante, né? Então, o risco, ele, tem o lado do mercado financeiro, mas tem outras questões que têm começado efetivamente a ser considerado como risco real dentro das empresas e que tem movimentado para que elas se coloquem de uma forma diferenciada no endereçamento desses temas, né? Tem uma questão aqui, né, uma ideia que fica permeando esse nosso meio, que eu acho que é super interessante, eu vou trazer ela aqui nesse sentido, que, primeiro, né, a gente fala muito de ambição, né, a gente fala demais de ambição quando a gente vai falar de gestão, que as empresas elas têm que ser ambiciosas ao pensar a sua estratégia, ao pensar a sua gestão, né, porque a gente fala muito que mitigar não é mais o suficiente, que a gente tem que pensar em regenerar, que a gente tem que pensar nesse impacto. Então, pensar de forma ambiciosa é uma necessidade e que a gente vê pouca gente fazendo isso ainda, né? É algo que a gente ainda tem que lutar muito para que as empresas possam enxergar essa demanda de que mitigar, de que reduzir o risco do meu negócio ali é o suficiente. A gente tem que pensar em geração de impacto positivo. E eu acho que isso vem muito para a ideia do relatório, né? Eu acho que no momento que a gente se predispõe a elaborar relatórios ambiciosos, a gente está colocando nossa cara a tapa, a gente está colocando ali compromissos, a gente está se predispondo a fazer a coisa acontecer, né? Se você quer fazer alguma coisa, o exemplo que eu vi foi, né, da fala foi muito assim: se você quer parar de fumar, por exemplo, coloca ali no seu Instagram que você vai parar de fumar em 3 meses, que aí as pessoas vão ver, elas vão te cobrar, você gera essa pressão para você mesmo, esse compromisso. Então, acho que é essa ambição, é a gente entender a real necessidade do nosso negócio, a real necessidade do impacto que a gente tem que gerar e gerar esse compromisso, né? Colocar esse compromisso à vista para que a gente seja cobrado nesse sentido. Porque senão vai ficar nesse paradoxo, né? Vai ficar nessa lógica do que o ESG, do que a sustentabilidade tem sido muito criticada hoje, que a gente está trabalhando muito em progressos relativos. Não, melhoramos aqui a nossa economia de água, de energia em 2%, a gente está avançando, né? E a gente não está falando do impacto real, do impacto absoluto. Beleza, você reduziu ali em 2% o seu consumo de água, mas para realmente você gerar um impacto socioambiental expressivo, né, ali na comunidade ou no meio ambiente do seu entorno, essa sua redução deveria ser, na verdade, de no mínimo 20%. E aí? Né? Então, eu acho que, de novo, né, o relatório de sustentabilidade como uma peça de gestão, eu acho que ela tem que vir muito também para fomentar essa predisposição à ambição, né? E assim, né, pessoal, chega a hora da gente dar tchau. We have to go now, né? Eu acho super bacana que a gente tinha pensado, né, um roteiro com outras questões para tratar aqui, mas é muito bacana quando a coisa vai tomando ali um caminho orgânico e a gente vai aprofundando em outras questões, porque mostra que o assunto é muito relevante, é muito importante e mostra a necessidade, né, não mapeada, de que a gente tem que ter um outro episódio para seguir nessa discussão. Eu acho que foi muito rico, eu acho que foi muito bacana, e aí fica aí, viu, pessoal?
questões ficaram aqui pendentes que a gente vai voltar para discutir com vocês, beleza? Mas agora, em função aí do tempo, né, dos nossos episódios, eu queria agradecer a presença da Rê, do Robert, da Lu, e passar a palavra para vocês, pessoal, para um último comentário, uma última palavrinha e a despedida. Eu gosto de pensar que trabalhar com relatório é uma espécie de fotografia, né? A gente, é muito interessante a gente ver fotografias antigas e o tanto que a gente evoluiu como sociedade e tudo mais. Então, acho que mais do que a fotografia em si, é o que ela está retratando. Tomara que daqui a 10, 20 anos a gente olhe para esses relatórios que a gente fez, que os outros fizeram, que a gente fez 10 anos atrás, que a gente está fazendo hoje, e fale, poxa, que legal, eu estou olhando aqui essa fotografia e estou vendo que a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu sair de algumas discussões que hoje não fazem mais sentido sobre isso, por exemplo, né, sobre o que é greenwashing, o que é risco de verdade, o que é compromisso de verdade, e que, poxa, ultrapassamos elas e agora a gente está muito mais maduro em um monte de coisa, melhorando um monte de coisa, tomara. Eu queria agradecer o convite, né, participar aqui com vocês. Para mim é um aprendizado, tá? Acho que tive uma aula aqui hoje e acompanho sempre o podcast e hoje eu tive a oportunidade de aprender ao vivo aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, pessoal. Muito bom estar aqui de novo. Reforçando o convite para a participação dos ouvintes. Então, todas as reflexões que são promovidas aí pelas nossas conversas, aquilo que você queria ter entrado no ar aqui, falado, discordado, traz para a gente, porque é muito bacana receber sim. Então, ambipargreentech.com.br, na aba Educação, tem lá o espaço para você trazer para a gente sua participação aqui. Vai ser muito bom receber. Obrigado, pessoal. O podcast Fala ISD é produzido pela Ambipar Green Tech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.